Vamos aprender o samba rock do molejão? Você vai ver mais uma vez, preste atenção. Meu povinho, vamos lá? Assisti 3 jogos dessa quarta-feira de Liga dos Campeões. O primeiro do Real Madrid contra o Union Berlin, vitória por 1-0. Aí depois assisti Bayern de Munique e Manchester United. Quase largando o jogo algumas vezes, o jogo não deixou eu largar ele. E o jogo que eu mais gostei de ver foi Real Sociedad e Inter de Milão. Vou falar desses 3 jogos que eu assisti aqui, começando por Real Madrid, Union Berlin. Jogo muito difícil para o Real Madrid, extremamente incômodo. O Union Berlin, eu vou até pegar uma estatística aqui, que é o de número de escanteios do Real Madrid. O gol acaba saindo justamente no escanteio. São 16-1 escanteios para o Real Madrid, 32 finalizações a 4. Acontece que o Union Berlin estava muito confortável com tudo que estava acontecendo, não tinha problemas em mandar bola para escanteio, não estava se sentindo mal em campo. Em alguns momentos o Real Madrid foi perigoso, colocou bola na trave, mas assim não teve entrada na área cara a cara. Eram todos chutes sem a possibilidade de domínio, sem a possibilidade de ajeitar o corpo, era tudo meio que de bate pronto. Enfim, Union Berlin, o tal do saber sofrer, né? Acho que é um time acostumado a isso. Se montou com uma linha de 5, uma linha de 4 jogadores, só um lá na frente. Começou o primeiro e o segundo tempo tentando um pouco mais a sorte, dando uma especulada, se adiantando um pouco mais, e depois se retraindo para marcar. Esses chutes do Real Madrid, tem muito chute de fora, algumas jogadas bem construídas por dentro, mas principalmente cruzamentos na área. Deixa eu ver aqui o total de cruzamentos, se eu acho. 35 do Real Madrid, 11 do Union Berlin. Até me parece exagerado esse número de cruzamentos do Union Berlin, não diria que foi tanto. E eu até diria que o do Real Madrid foram mais que 35, cruzou 35, finalizou 32, o que mostra também que chutou muito de fora. O que eu acho desse jogo? Que o Union Berlin joga desse jeito na Alemanha, a gente já tinha falado isso aqui num café com Beckler, né? Essa forma de jogar, que complicou a vida do Real Madrid, que eu acho que vai complicar a vida do Napoli, vai complicar a vida do Braga, complicará, acredito eu, de novo, a vida do Real Madrid quando o jogo for na Alemanha, e pode tirar pontos aqui e ali. Acontece que o Bellingham, eu falei hoje no Melhor Futebol do Mundo na TNT, é uma miragem. Não é normal que um jogador de meio campo faça tantos gols decisivos em tão pouco tempo. Fez contra o Celta, fez contra o Getafe, faz agora contra o Union Berlin, já tinha feito 2 contra o Almeria. Dos 6 jogos que o Real Madrid ganhou, 4 com gols vencedores do Bellingham. Não é normal que o meio campista vá tão bem. Gostei muito do Rosselló. É um bom plano B, né, para enquanto o time não tem centroavante, porque vai muito bem no jogo aéreo, ocupa bem a área. Então ajuda a fixar os zagueiros ali também. Gosto do Rosselló, achei o Rodrigo um pouco abaixo, precisava de muito drible, precisava de 1 contra 1, eu achei ele inclusive meio sozinho nisso. O Carlo Ancelotti muda os laterais, né? Coloca Lucas Vázquez e coloca Alaba. Eu acho que coloca especialmente o Alaba no lugar do Fran Garcia para ganhar altura. O Union Berlin gosta muito de jogadas aéreas e com Alaba você estaria mais protegido assim. Só que quando monta uma defesa com 5 e depois com 4, fecha muito o meio. Eu acho que o Real Madrid atacou mal porque tinha que tentar trocar passes no meio e abrir para os lados para jogar. E eu acho que nisso o Fran Garcia podia ajudar muito, e o Fede Valverde também. No segundo tempo, quando entram esses 2 jogadores e o Toni Kroos para distribuir um pouco mais as bolas, acho que o Real Madrid melhora, consegue pressionar e criar um pouco mais de chance, embora o gol acabe saindo praticamente de uma força da natureza, que é esse momento do Bellingham. Eu já tinha dito no Café com Beckler na segunda-feira e reafirmo, o Real Madrid está sobrevivendo. Não está conseguindo jogar tudo que pode, não está conseguindo jogar tudo que sabe, mas sem o Vinícius, ainda sem Courtois, Militão, né, os outros jogadores, mas especialmente sem o Vinícius, depois da saída do Benzema, esse time tem que ir sobrevivendo até o Vinícius jogar para depois, com a sua referência, com o seu melhor jogador do plano ofensivo, começar a jogar melhor. Passando para os jogos das 4 da tarde para vocês aí do horário de Brasília, às 9 da noite daqui, Bayern de Munique e Manchester United. O Bayern colocou o 11 de gala, por assim dizer, né? Praticamente o mesmo time que jogou contra o Bayer Leverkusen, a diferença Musiala no lugar do Thomas Müller. E o que eu já tinha dito sobre o Bayern contra o Bayer Leverkusen, eu acho que serve de novo. É um time, o Bayern de Munique, com muita dificuldade de manter ritmo no jogo, mas que tem alguns momentos que ele se lembra daquele Bayern de Munique de alguns anos atrás, que era tão forte, tão encurralador, e nesses momentos ele é muito perigoso. Como foi em quais minutos saem os gols no primeiro tempo? 28 e 32 minutos. Em 5 minutos, 2 muito boas ações, uma do Sané com o Harry Kane e a outra do Musiala entrando na área,
e o Bayern de Munique praticamente define o jogo. O Manchester United entrou com uma formação diferente, né, das últimas partidas, muitos jogadores machucados e tal, mas entra com o Dalot na direita, entra com o Pellistri na ponta direita, o que eu acho bom para ajudar a segurar um pouco mais o Afonso Davies e liberar um pouco mais o Bruno Fernandes por dentro, para tentar chegar perto do Højlund e do Rashford. E eu achava que entraria com o McTominay e não com o Eriksen no meio campo para dar um pouco mais de sustentação ao time, já que o Bayern de Munique, em teoria, jogaria muito mais no campo de ataque. São bons os primeiros minutos do Manchester United, no campo de ataque, conseguindo forçar escanteios, conseguindo chegar perto da área, tem uma grande defesa do goleiro do Bayern de Munique no início do jogo ainda, só que são dois times extremamente instáveis, né? O Manchester United começa bem, o Bayern não consegue controlar, ou o Bayern está jogando bem no campo de ataque, quase marcando, ou ele está quase sofrendo gols. A dificuldade desse time de controlar, como a gente viu no final da partida, né? O Casemiro faz 2 gols do absoluto nada, o primeiro gol é um gol assim, de pátio de colégio, ele caído, chuta a bola e a defesa não consegue ter nenhuma reação. Então, ou o Bayern de Munique está atacando, está jogando bem, aqueles momentos que ele tem bom no jogo, ou ele não está conseguindo controlar, ele não está conseguindo rodar a bola. Eu quero chamar a atenção para um detalhe nesse jogo, eu não posso colocar aqui por questões de direitos, mas procurem aí o 4º gol do Bayern de Munique. Olhem como que o Manchester United estava jogando e se defendendo com 3-2 no placar, com os acréscimos para jogar. Toda a construção de jogada é uma jogada que começa pela direita da defesa, vai até a linha de fundo, um cruzamento na área, o Harry Kane quase chega, se a bola dá na trave ou ela dá no pé do Onaná, dá um rebote, o Bayern de Munique rola ela de novo, até a bola chegar no Matistel para fazer o gol. O Manchester United olhando. Tudo bem que o time estava cansado, que o time estava desgastado, que já era acréscimos no segundo tempo, mas assim, a falta de pegada do Manchester United em alguns momentos do jogo me chamou muito a atenção, como é um time permissivo, como é um time que morde pouco. A gente viu isso nos gols contra o Brighton, né? Eu não assisti o jogo contra o Brighton, mas eu vi os lances. Tem gols do Brighton que é o Manchester United simplesmente perseguindo as sombras dos caras sem conseguir fazer absolutamente nada. É um time sem pegada nesse momento. Acho que sem confiança também, mas sempre assim, 2 passos atrás, pelo menos, do seu adversário. Passando para Real Sociedad e Inter de Milão, para mim foi o jogo mais legal. A Real Sociedad jogou bem demais. Se não for contar aqueles jogos de campeonato italiano da temporada passada, que a Inter meio que largou para lá e estava muito concentrada na Liga dos Campeões, porque o Napoli já estava disparado para ser campeão, então a Inter tinha que praticamente só se garantir no G4. Então, se a gente for contar só os jogos europeus, quem mais colocou a Inter na corda nos últimos tempos foi essa Real Sociedad. A Real Sociedad jogou bem demais contra a Inter. O primeiro tempo é um passeio, é um passeio do bom ponto de vista e é um atropelo, se você quiser ser um pouco mais trágico. Foi 1-0 e poderia ter sido mais, é uma cabeçada do Lenormand depois de uma jogadaça do Taki Kubo, que é muito bom jogador. O Taki Kubo está prontinho para dar um passo à frente, para ir para um grande time. Manchester United está precisando aí de um atacante pela direita por conta dos problemas do Sancho e do Antony. Tem um aqui na Espanha para vir buscar, já que os clubes ingleses são tão poderosos, embora o Manchester United tenha custado nessa janela de transferências. Oyarzabal bem no primeiro tempo também. Zubimendi e Merino são muito bons. O gol foi marcado pelo Brais Mendes. Lenormand é muito bom zagueiro. Tierney chegou do Arsenal, fez bom jogo também. Enfim, é um muito bom time. O Remiro, bom goleiro também, é muito bom time a Real Sociedad. É uma pena que num gol quase que acidental da Inter tenha terminado até mal o jogo. A Inter terminou o jogo com mais ação e mais confiança para fazer o 2-1 do que a Real Sociedad. De uma Inter que mudou muito a escalação. Eu não vi nenhuma declaração do Simone Inzaghi porque fez isso. Eu simplesmente peguei a escalação para ver. Mas eu não entendi por que entrou o Carlos Augusto, né, brasileiro? Eu tô com a ficha aqui, deixa eu ver. Carlos Augusto, que é um jogador formado no Corinthians, mas que acho que em 2018, 2019 saiu para o Monza e agora chegou à Inter de Milão. Jogou no lugar do Di Marco, jogou praticamente com 4 zagueiros a Inter. O Aslani jogou no meio campo também sem o Çalhanoğlu, colocando mais um jogador um pouco mais defensivo. Jogou o Arnautovic no lugar do Lautaro Martinez, depois de um grande jogo do Marcos Thuram no final de semana. Não sei se teve algum problema físico e por isso não podia começar jogando, mas a gente vê que no segundo tempo entrou Di Marco, entrou Fratesi também, que está vivendo boa fase na seleção e na Inter, entrou Marcos Thuram, ainda entrou Alexis Sanchez.
E ainda começou com o Acerbi fora também, com o Acerbi jogando e depois ainda jogou o De Vrij. Eu não entendi por que tantas rotações na Inter. Não sei se subestimou o adversário, não sei se foi um ataque de técnico do Simone Inzaghi depois do 5-1, mas, cara, o campeonato italiano tem 38 rodadas. A primeira fase da Champions são só 6. A prioridade tem que ser garantir os pontos agora, não é um grupo fácil. O Salzburg ganhou do Benfica. Primeiro que o Benfica tem que abrir o olho. E segundo que se bobear o Salzburg vai sair tirando pontos dos times nesse grupo. E a Inter mereceu perder. Nem olhei estatísticas ainda, deixa eu ver se a estatística vai confirmar o que eu quero dizer e eu vou poder falar muito melhor. Olha só, 14 chutes da Real, 6 chutes da Inter, 5 no alvo de um único chute que a Inter acertou no alvo, entrou. 7 escanteios a 4, 18 cruzamentos a 19. Era simplesmente para 2 bolas na trave da Real Sociedad, né? Era simplesmente para passar as estatísticas, mas assim, as sensações por 75, 80 minutos da Real Sociedad é que tinha que matar o jogo, senão acabaria acontecendo isso. É bem cínico do futebol italiano, né? E sobrevivendo mais ou menos e jogando mais ou menos bem, de repente fazer um gol e mudar completamente a cara da partida. Eu já tinha dito no sorteio e já disse depois também para ter olho nessa Real Sociedad. É muito bom time de futebol, é muito bem treinada, não é de hoje. Mas nos jogos grandes ainda falta um passinho à frente. Contra o Real Madrid no final de semana, agora contra a Inter. Temporada passada, quartas de final de Copa do Rei contra o Barcelona, também perdeu de 1-0 com o gol do Dembélé, dando muita luta. É bom time, merecia mais. Eu vou falar para vocês, assim, o Real Madrid amassou o Union Berlin, mas não conseguiu criar chances claríssimas para marcar. De todas as 6 atuações que eu vi, de Real Sociedad, Inter, Bayern, Manchester, Real Madrid e Union Berlin, a que eu mais gostei foi da Real Sociedad. A que mais envolveu, a que mais criou, a que melhor pressionou. Gostei muito da Real Sociedad. O Real Madrid merecia talvez ter vencido antes. Bayern de Munique e Manchester United acho extremamente inconstantes. E a Inter eu não consegui entender essa escalação do Simone Inzaghi, por que ele fez tantas mudanças no time, tirou tantos jogadores que vêm bem, o Di Marco é consolidado, o Çalhanoğlu funciona ali, o Marco Thuram jogou muito bem no final de semana. Não entendi. Saiu com muito prêmio a Inter, viu? Saiu com muito prêmio pro que jogou. Esse grupo vai ficar engraçado, hein? Com o Salzburg ganhando do Benfica, acho que qualquer 2 dos 4 pode se classificar. O Galatasaray empatou, né? Estava perdendo 2-0 do Copenhagen, conseguiu empatar. Isso é muito bom para o Manchester United, porque se bobear o Manchester United perderá pontos ainda com Galatasaray e Copenhagen também. Então que eles também deixem os seus pontos no confronto direto é bom para o Manchester United, porque se bobear o Bayern de Munique vai fazer lá 15, 16, 18 pontos. Não sei também, não está mostrando tanta bola para isso, mas vamos considerar e vai disparar nesse grupo, a disputa pela segunda vaga. Não sei se o Manchester United vai ganhar os 2 jogos de Galatasaray, de Copenhagen, o time está muito mal. E no grupo do Real Madrid, o Napoli ganhou do Braga fora de casa, conseguiu uma grandíssima vitória o Napoli, o próximo jogo é Napoli e Real Madrid. Se o Real Madrid tivesse deixado pontos no Union Berlin, também tinha que começar a se preocupar pelo menos com o primeiro lugar do grupo, mas no final das contas passou mais uma vez de fase o Real Madrid, usando esse poder que tem o Jude Bellingham. Meu povo, é isso daqui. Eu fico muito satisfeito que eu tenha chegado a 13 minutos de vídeo sem falar que o Bellingham derrubou o Muro de Berlim. E agora não estou mais tão satisfeito assim, porque depois de 13 minutos eu acabei falando. Criando uma situação que nem existia, tropeçando nos meus próprios pensamentos, para falar essa piada tão batida. Quinta-feira, acho que não tem vídeo, não sei que aconteça alguma barbaridade por aí. Amanhã, então, quinta, abro perguntas no Instagram, vou deixar lá a caixinha para sexta-feira responder as perguntas de vocês. Sábado estarei no Estádio Olímpico de Montjuïc para fazer vídeo de Barcelona, Celta de Vigo. Segunda-feira, Café com Beckler. A tendência é que a agenda do canal seja essa. Faça favor de curtir isso aqui, de se inscrever, porque me ajuda muito. E se quiser comentar aqui embaixo também o que vocês acharam dos jogos, se assistiram mais algum jogo também, eu agradeço. Vocês podem ficar se degladiando nos comentários, xingando, falando que a pessoa não sabe nada, que é burra pra caramba. Tô brincando. Vocês fazem favor de ter educação na internet. Eu gosto muito porque aqui a grande maioria tem bastante educação. E a grande maioria também quer comentar que é o primeiro ou pede desculpas por ter chegado 40 segundos atrasado. Beijo, meu povo. Quarta-feira à noite. Juízo, hein? Vamos guardar. Vamos guardar que tá quase acabando essa semaninha. O famoso quarta-feira, 4 da tarde, semana tá quase acabando. É por aí. Beijo, gente. Valeu. Até mais.